Senhoras e senhores, autoridades presentes, internautas que acompanham a transmissão pela TV Web desta audiência pública, que terá como tema a captação de órgãos. A todos e todas, o nosso boa noite. A Câmara Municipal de Cariacica realiza hoje esta audiência pública em alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, publicizado anualmente no dia 27 de setembro. O principal objetivo desta data é conscientizar a população em geral sobre a importância de ser doador de órgãos, com o intuito de ajudar a milhares de pessoas que lutam por uma oportunidade de salvarem as suas vidas. Doar órgãos é um ato de amor e solidariedade. Quando um transplante é bem-sucedido, uma vida é salva e, com ele, resgata-se também a saúde física e psicológica de toda a família envolvida com o paciente transplantado. Essas vidas dependem da autorização da família do paciente com morte encefálica comprovada autorizar a doação. Um gesto que pode transformar a dor da morte em continuidade da vida. Informamos ainda que o vereador André Lopes é proponente desta solenidade. Convidamos o senhor vereador André Lopes, proponente desta sessão solene, para compor a mesa. Convidamos o vice-prefeito Nilton Basílio Teixeira para compor a mesa. O vice-prefeito está chegando. Convidamos a senhora Raquel Matiello, coordenadora da Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos do Governo do Estado, para compor a mesa. Convidamos a enfermeira do Banco de Olhos do Hospital Evangélico de Vila Velha, senhora Roberta Lopes Borges, para compor a mesa. Convidamos o doutor Ivan Matavelli Santos, da Central de Transplantes, para compor a mesa. Convido a todos para que juntos cantemos o hino nacional brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
agitado, eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, rola que salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Passamos a condução dos trabalhos ao vereador André Lopes, proponente desta sessão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Saudar a todos que nos acompanham de forma presencial ou ao vivo na nossa TV Web. Dizer que é uma emoção muito grande pautar esse tema aqui no nosso legislativo e é com orgulho que a gente se coloca enquanto proponente desse tema que é de grande relevância na nossa sociedade, que é a doação de órgãos. Então, dizer do nosso prazer de contar com todos vocês aqui para um debate de tão grande importância para a nossa sociedade. O Brasil obteve em 2016 um aumento de 3,5, atingindo 14,6 doadores por milhão da população. 5 estados destacaram-se na doação de órgãos em relação a 2015: Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Ceará. Houve leve redução na recusa familiar no país, porém o índice ainda é alto. Hoje, 43% das famílias brasileiras entrevistadas não autorizam a doação dos órgãos. Quanto mais a população se conscientizar da importância de se tornar um doador, menor será a angustiante fila de espera por órgãos. Dentro desse universo, existe outra realidade, que é a do transplante pediátrico. Se para o adulto a espera por um doador é difícil, imagine quanto o paciente é uma criança. O número de doadores em potencial reduz significativamente as chances da efetivação do transplante. Existem hoje no Brasil e aqui no Estado diversas associações médicas, ONGs e movimentos independentes que trabalham incansavelmente para melhorar esse panorama, e temos alguns deles nessa mesa. Por último, quero lembrar que o único doador pode beneficiar até 25 pessoas, ou melhor, 25 vidas. Então, aproveitamos a oportunidade e convidamos o senhor vice-prefeito Newton Basílio para fazer uso da palavra em nome do executivo dessa cidade. Boa noite a todos. Eu agradecer ao vereador André Lopes ao convite para estar aqui nessa cerimônia, nessa sessão solene, né, para tratar de um assunto tão importante. Em nome do vereador André, eu quero saudar as demais pessoas que compõem essa mesa
estava aqui pegando papel exatamente para identificar. Acho que ela não entendeu muita coisa, né? Porque é muito chato a gente... a senhora Roberta Lopes Borges, Raquel Matiello e o doutor Ivan, né? Em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes aqui nesta noite. Os números trazidos pelo vereador aqui no preâmbulo dessa reunião, dessa sessão, mostra uma triste realidade, né? E que eu costumo sempre brincar que as novelas, elas são ficções científicas, ficções, mas muitas das vezes ela trata de temas importantes que às vezes nós nos furtamos a discutir esses temas na sociedade. E esse tema de doação de órgãos já foi objeto, né, de discussão de uma novela. E que não foi o suficiente à época para abrir os olhos da população, e principalmente dos segmentos da sociedade civil organizada, para uma discussão tão importante. E essa reunião, essa sessão, né, ela deveria, vereador André, né, estar mais prestigiada, dada a importância do tema. E isso me deixa um pouco chateado, para não dizer outra palavra, porque é um tema muito importante. E aí, doutor Ivan, eu sempre me lembro da questão da doação de órgãos, de um fato que talvez poucos aqui vão se lembrar. Doutor Tadeu Marino, médico pediatra, foi deputado estadual por esse estado, era titular da Secretaria de Estado da Saúde desse estado, fazia diálise, e ele foi beneficiado pelo transplante de rim, obedecendo rigorosamente a fila, dando um exemplo como cidadão, detentor de um cargo público importante, da área médica, mas mostrou ali o seu respeito, a sua colaboração, o respeito à seriedade do programa e, principalmente, o respeito da credibilidade do programa, o respeito à fila, né? Que ele ficou, eu não sei dizer quantos anos, mas ele ficou muitos anos na fila, né? E às vezes as pessoas, mas ele era médico, foi deputado, era secretário de Estado. Eu trouxe esse exemplo para a minha vida, né? Na época eu nunca imaginava de estar aqui hoje para falar sobre isso, mas a hora que foi proposta essa sessão, vereador André, eu me lembrei desse fato. E assim, com base neste exemplo, que eu costumo dizer sempre, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Parafraseando um escritor, que eu não sei quem escreveu isso, mas eu gosto de citar, né? Então, assim, o exemplo, aquele exemplo do secretário estadual de saúde, de um médico, serve para dar, André, a importância, a dimensão, o tamanho deste tema que você traz, que a Câmara Municipal de Cariacica traz para discutir nessa noite. Motivo pelo qual, em nome do município de Cariacica, em nome do prefeito, eu parabenizo a Câmara Municipal por ter aprovado, parabenizo o vereador André por ter puxado esse tema, agradeço aos participantes, em nome do município também, por tratar desse tema tão importante aqui, e principalmente a vocês que nos ouvem pela TV Web e que estão aqui de forma presencial para participar desse momento de uma discussão tão importante, não para a cidade de Cariacica, mas para o Estado, para o Brasil e principalmente para a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Newton Basílio, vice-prefeito da cidade de Cariacica. Dizer que sua participação em nossa audiência pública enobrece muito a nossa atividade. Dizer que a audiência pública é justamente por isso, para que, a partir dela, os agentes políticos, sobretudo, de nossa cidade e de nosso estado, dê a devida atenção a essa temática que é de tão relevante importância. Convidamos agora para fazer uso da palavra a senhora Raquel Matiello, coordenadora da Central de Notificação, Capacitação e Doação de Órgãos do Governo do Estado, para fazer uso da palavra.
Boa noite. Boa noite a todos. Para nós é um motivo de grande alegria estarmos aqui nessa plenária discutindo esse tema que, de fato, é muito importante, porque nós conhecemos a triste realidade já comentada, então, pelo vice-prefeito. Então, aproveito essa oportunidade para cumprimentá-lo, Dr. Newton, vereador, André Lopes, por essa oportunidade. Eu cumprimento também todos dessa plenária e, certamente, temos aqui alguns transplantados, possivelmente algumas pessoas que estão em fila de espera. Não é uma fila que nós gostamos de falar, mas é uma realidade. Nós estamos trabalhando para mudar a realidade de quem está na fila, de todos os capixabas, de todos os brasileiros que estão aí nessa luta diária. Sou nascida e crescida aqui em Cariacica, resido ainda nesse município, tenho muito orgulho de fazer parte desse time de munícipes e me sinto muito orgulhosa também de integrar a Secretaria de Estado da Saúde nessa função de coordenação juntamente com o Dr. Ivan Matavelli. Nós estamos, então, à frente desse trabalho e enfrentamos cada dia a luta diária de quem está, então, na fila e trabalhamos em prol para reverter esse quadro. É possível que na mesa de vocês esteja esse folder. Esse folder ele foi da campanha do Ministério da Saúde de 2013 e ele fala do Matheus. O Matheus ele nasceu com uma deficiência congênita e ele recebeu um transplante de coração com apenas 7 meses de vida. Então, imaginem a luta dessa família que, naquele momento, encarou então essa realidade. O que vai acontecer com o Matheus? E, mediante a doação de uma família que também perdeu outro bebê, oportunizou, então, ao Matheus que tivesse alguns anos de vida. Em 2013, essa campanha foi feita e esse folder ele fala: há 7 anos eu agradeço pelo presente, que com 7 meses ele recebeu o transplante. Essa família do Matheus teve a honra de tê-lo presente nessa família durante 11 anos. Infelizmente, nesse ano, o Matheus faleceu. Não em decorrência do transplante, mas em decorrência de algumas complicações de saúde. E aí a gente se pergunta, quanto tempo vale, qual é o esforço que vale lutar por um transplante? Quanto que vale uma vida? Se uma pessoa fica viva por mais um mês, um ano, ou 11 anos, como foi o caso do Matheus, já é motivo de grande orgulho. A vida não nos pertence, pertence ao Senhor. Quantos anos de vida nós teremos também não está ao nosso alcance decidir, mas se podemos melhorar e contribuir para uma qualidade de vida melhor, lutaremos com todas as nossas forças para tal. Eu preparei para vocês uma apresentação que significa o nosso trabalho diário, para que todos vocês tenham a oportunidade de entender o trabalho da Central de Transplantes, entender como se dá a doação de órgãos e tecidos, porque não é um tema comum de se conversar, infelizmente. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês da campanha Setembro Verde. Como já foi citado, é o mês que nós abordamos esse assunto com a comunidade. Então, estamos aqui à disposição também para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Eu gostaria que a apresentação fosse passada, e nós vamos, então, falando brevemente, é um resumo bem rápido do nosso trabalho. Fiquem à vontade para acompanhar. Então, o nosso trabalho, resumidamente, é esse. É a central de notificação, captação e distribuição de órgãos. Nós funcionamos no Hospital da Polícia Militar, essa é a sede do nosso trabalho. Há 18 anos nós estamos, então, reunidos ali para fazermos esse trabalho. Nacionalmente, existe uma Central Nacional de Transplantes que diz todas as legislações que regem os transplantes no Brasil. A nível estadual, nós temos, então, a Central Estadual de Transplantes e, em cada hospital, nós temos uma organização chamada CIDOT, que é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes.
Essa comissão ela é composta por vários profissionais e tem a função de identificar o óbito e entrevistar as famílias para saber se, por acaso, é desejo da família proceder com a doação de órgãos, ok? Por que, então, doar órgãos, né? E como fazê-lo? A doação de órgãos ela é um ato, né, de amor no qual você manifesta o desejo do seu familiar e pode, então, através daquela doação, salvar diretamente muitas vidas. Pode passar. Por que doar, então? O transplante representa uma alternativa terapêutica, eficaz e, em muitas situações, a única alternativa para os pacientes com doenças onde há um dano irreversível. Então, quando uma pessoa chega, então, a entrar na fila de um transplante, vocês podem ter certeza que ela já tentou praticamente tudo que estava ao alcance dela, né? O transplante é, então, um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado ou tecido, medula óssea, ossos, córneas, de uma pessoa doente, que é chamado de receptor, por outro órgão ou tecido de um doador vivo ou morto. Bom, no Brasil, vocês podem se lembrar, alguns anos atrás, quando nós fazíamos a nossa carteira de motorista, era então perguntado se a pessoa era doadora de órgãos e era ali registrado no documento. O Brasil, então, ele já teve uma legislação que é chamada de doação presumida, é onde a pessoa manifesta em vida e deixa registrado num documento o seu desejo, né? Mesmo nessa época, a família sempre foi o responsável pela autorização da doação. A partir de 2001, esse ato ele foi mudado para uma doação consentida, ou seja, somente e exclusivamente a família é o responsável por essa responsabilidade, por essa doação, né? Por essa atitude. Então, não existe nenhum documento legal onde nós possamos deixar registrado e garantir, assim, dessa forma, a doação de órgãos. Por isso que é tão importante que a gente converse em família, e aqui, nesse caso, a família direta, quem ali vai estar do seu lado para conhecer. Não adianta você passar férias lá em Rondônia, né, e comentar com seu primo que você gostaria de doar os órgãos. Né? É necessário que a gente aborde esse tema com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, que são os parentes de primeiro e até segundo grau, que são os responsáveis, quem tem autoridade para proceder com a doação de órgãos. Existem, então, dois tipos de doação, os doadores em vida e os doadores falecidos. Não vivos, né? Pode passar. A gente vai detalhar os doadores vivos, né? São parentes de até 4º grau e cônjuges. Entre não parentes, a autorização é somente mediante autorização judicial. A medula óssea é um tecido e poderá ocorrer a doação entre pessoas não parentes. Que órgãos que eu posso doar em vida? O fígado, o rim, a medula óssea, que é um tecido, né? Então, aí está um esqueminha para a gente se lembrar aí de quem pode proceder essa doação entre pessoas da mesma família ou com autorização judicial. E os doadores não vivos, né, que após a constatação de morte encefálica ou óbitos por parada cardiorrespiratória. Quando uma pessoa tem um infarto, então, ou passou, né, por alguma internação e teve, então, o coração parou, é possível proceder com a doação de córnea, que é o tecido ocular, até 6 horas após o óbito. E quando a pessoa tem a morte cerebral, chamada de morte encefálica, após a constatação médica, não é uma morte diferente, né? A gente vai falar sobre isso aqui bem rapidamente. Então, a pessoa não está acordada, e ela não está dormindo e ela não vai acordar. Ela está morta mesmo, né? Então, porém, o cérebro desliga e o coração continua batendo, porque o coração tem um marca-passo próprio, ele bate independente da vontade do cérebro. Até ele entender que o corpo todo está parando, existem, então, algumas horas, e é justamente nesse período que a família é abordada e é informado para a família, olha, o seu familiar, então, teve morte cerebral.
você deseja proceder com a doação dos órgãos? Quando a gente faz essa entrevista para a família, que é um momento, às vezes, o mais difícil que aquela pessoa está passando, principalmente se for uma morte traumática, um acidente, a família fica sem chão, né? E ela não entende. Por quê? Porque o coração está batendo. E a gente entende o coração como órgão que dá a vida, né? Mas, infelizmente, essa é uma cultura que nós estamos aqui, André, justamente trabalhando para mudar isso. Isso é uma questão de educação e deve ser discutido, então, e entendido o contexto de morte encefálica. Então, se a família entende que, de fato, está morto, através de exames clínicos que nós vamos mostrar aqui, ela pode, então, decidir por doar os órgãos, coração, fígado e rins. Quando a pessoa tem um infarto e o coração para, a partir desse momento eu não posso captar mais nenhum órgão, eu posso proceder à retirada apenas das córneas, que são os tecidos oculares. A Roberta está balançando aqui a cabeça, porque ela trabalha no banco de olhos, e a equipe dela que faz a extração do globo ocular para posterior transplante. Todos podemos ser doadores? Não, existem algumas contraindicações, né? Portadores de neoplasia maligna metastática, que é o conhecido câncer, né? Portadores de quadro séptico, que é aquela infecção generalizada, né? Potencial doador não identificado, então, se eu encontrar um mendigo no meio da rua ou uma pessoa que está, por acaso, sem documento e ela for levada ao hospital, eu não posso retirar os órgãos dela. Por quê? Porque a família tem que assinar a doação, tá certo? Então, ninguém corre o risco de sair de casa aqui sem documento e parar no hospital e ter os órgãos retirados. Não é assim que funciona. E o potencial doador sem causa esclarecida da morte. Se a medicina não identifica a causa daquela morte, nós não podemos proceder com a retirada dos órgãos. Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Ivan, que é coordenador médico da Central, que tem propriedade para falar, então, da identificação, o que é a morte cerebral, como que é feito esse diagnóstico e como que nós chegamos, então, na doação dos órgãos. Boa noite a todos. Dando continuidade aqui, então, que a Raquel já começou da apresentação, falar um pouquinho agora, um pouco mais da parte técnica que a gente passa também diariamente nos hospitais e com a gente também na Central de Transplante, que é da morte encefálica. Como a Raquel já falou, a morte encefálica é quando cessa as atividades cerebrais, mas o coração pode continuar batendo. Então, significa a morte da pessoa. Essa pessoa não tem mais vida porque o que nos dá a característica de sermos pessoas, seres humanos, de pensar, é tudo do cérebro. Se o cérebro não funciona mais, não existe mais vida, apenas sangue circulando. Então, é uma interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais. Não tem mais nenhum tipo de atividade no cérebro. Não é igual aquele paciente vegetativo que teve um AVC grave, que vai para casa, consegue respirar sozinho, não. Quem teve morte cerebral não respira mais, porque a capacidade de respirar, essa sim, vem do encéfalo, que não tem mais função. Doutor, o senhor quer usar esse para o senhor falar olhando? Fica, acho mais fácil. Obrigado. Bom, dando continuidade, então, da morte encefálica, o diagnóstico hoje ele é seguro? Sim, muito. Por quê? Pode passar? No início do processo, geralmente são nesses locais, ou uma UTI, ou uma emergência, ou uma sala de recuperação, que é onde o paciente grave está. A gente não vai ter um paciente de enfermaria, um paciente de apartamento, não vai ter um paciente em leito comum que vai ter a morte encefálica, são pacientes graves. Então é feita a detecção. Como a Raquel já disse, vai se determinar a causa inicial do coma, então tem que ter um motivo conhecido. A gente tem que saber o porquê que essa morte encefálica ocorreu. Já determinando, considerando essa possibilidade, a gente vai graduar o coma. Tem que ser o coma máximo. A gente tem uma escala, que é uma escala chamada escala de Glasgow. Ela vai do número 3 ao número 15. Quanto mais baixo, maior o coma. Então, todos esses pacientes têm que estar no 3, que é o mínimo de consciência, ou seja, o coma profundo ou a morte encefálica. E o diagnóstico tem que ser comunicado. Então, é notificação obrigatória. Então, toda vez que ocorre uma morte encefálica, nós da Central de Transplantes somos comunicados. Pode passar. Sempre que possível, a família deve ser informada desde o início da abertura do protocolo. Considerou a morte encefálica, se possível, já vai falar com a família essa possibilidade. Não foi falado no início, ao final, sempre vai ser comunicado à família.
Porque assim como se parar o coração já vai ser chamada a família ao hospital para comunicar, na morte encefálica a mesma situação. A família vai ser chamada também para se comunicar que já ocorreu a morte encefálica e conversar também sobre o transplante. Então, a gente tem que ter a causa de um coma bem definido. Glasgow 3 foi a escala que eu falei, que é a escala de coma, em que vai do 3 ao 15. 15 são as pessoas que estão completamente despertas, lúcidas e orientadas. E o 3 é o coma mais profundo que tem, ou morte encefálica. Então, tem que já ter isso daí. O paciente vai estar no respirador, como eu disse, o cérebro não funciona mais, então não existe mais a capacidade de respirar sozinho, tem que ser com a ajuda de aparelhos. E temos as principais causas. Como a gente já pode ver, 90%, ou seja, a grande maioria das vezes, ou é um AVC, ou é um traumatismo craniano. 90%. Os outros 10% que vai distribuir no resto. Mas a grande maioria das vezes, a maior parte das doações que nós também conseguimos, são dos pacientes que sofreram um AVC ou um traumatismo craniano. Aqui só lembrando, mostrando aqui um pouquinho da escala. Então, abriu o protocolo de morte encefálica, a gente já procura conversar com a família. Pode passar. E esse diagnóstico já veio definido de uma resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Já veio determinar. Isso aqui veio trazer a maior segurança possível, para que ninguém tenha dúvida. Será que meu parente morreu mesmo? Será que essa morte aconteceu? Então, 2 médicos diferentes já têm que fazer exame clínico, sendo que atualmente a gente sempre considera que um tem que ser neuro, ou um neurologista ou um neurocirurgião. Então, um médico que pode ser generalista ou não, já fez uma avaliação, e um especialista também. Além disso, tem que ter um exame complementar. Então, são 3 avaliações obrigatórias para ser considerado, para ser avaliado e chegar-se a esse diagnóstico de morte encefálica. Pode passar. Aqui só para exemplificar para vocês, que são alguns exames que nós podemos fazer, alguns exames complementares. Um deles é o Doppler, que é facilmente, né, distinguível, um que está normal e um que não tem fluxo nenhum. Pode passar. Uma arteriografia, que também mostra, né, o lado esquerdo tendo fluxo, o lado direito sem fluxo nenhum, que mostra que não está chegando nada de sangue no cérebro, ou seja, esse cérebro já morreu, então o paciente já morreu, pode passar. E o eletroencefalograma, que é mais ou menos igual a gente vê do eletrocardiograma do coração, que fica a linha reta, ou seja, não tem atividade elétrica, o cérebro não está funcionando. Pode passar. E isso aqui é o termo de declaração de morte encefálica. Todo paciente que entra em morte encefálica ou que inicia um protocolo vai ter esse termo. Lembrando e deixando muito claro, gente, reforçando um pouquinho o que a Raquel falou, todos eles, a primeira coisa é o nome. Paciente não identificado, não importa isso daí, não pode entrar para doação, não pode, para a gente não consegue fazer nada de retirada, porque é a família que vai autorizar. Então, se um termo desse aqui não está identificado, um paciente só vai diagnosticar que esse paciente está morto, mas o transplante não acontece em hipótese nenhuma. Tá? E aqui, volto só um pouquinho. E mostrando ali em cima, na letra A1, a causa do coma. Então, se a medicina não conhece o motivo da morte desse paciente, ele não pode ser declarado como morte encefálica. Tá? Então, a segurança é muito grande para a gente conhecer o paciente e conhecer a causa. E o resto a gente vai seguindo, afastando as causas que podem ser fatores de confusão, como temperatura muito baixa, alguns medicamentos que nós usamos nos hospitais. Tudo isso aí tem que estar suspenso, né, para afastar qualquer fator de confusão. Pode passar. Alguns dos exames que são feitos, né, o primeiro e o segundo exame, lembrando, são 2 médicos diferentes que tem que fazer, e com intervalo entre as avaliações de acordo com a idade. Tem uma tabelinha em cima que dá para ver, que variando aí de 6 horas até 48 horas o intervalo de um exame para o outro, de acordo com a idade do possível doador. Pode passar. Então, diagnóstico de morte encefálica concluído, já deixa de ser só uma recomendação, é obrigatório comunicar à família e dar esse diagnóstico à família. Né? Como eu já falei, assim como a parada cardíaca, a morte encefálica também é a morte do paciente, tem que ser avisada à família. Né? Fechado o diagnóstico, a família vai ser abordada para a doação de múltiplos órgãos. Aceito isso daí, vai seguir a coleta de sangue e dos exames para autorizar, para dar sequência a essa possível captação, a esses possíveis transplantes. Novamente reforçando, quem autoriza somente a família. Pode passar. Então aqui para a gente entender bem o fluxo, como é que funciona.
O hospital notificador, que é aquele onde ocorreu essa morte, fez o diagnóstico de morte encefálica, vai fazer essa avaliação e manutenção. Então, apesar de estar morto, a gente tem que manter o coração batendo para manter os órgãos viáveis para transplante. É realizada a entrevista da família, que, autorizando a doação, já nos é avisado da central de notificação e captação para conseguir organizar a logística, ofertar esse órgão na fila nacional que existe e daí partir para a captação, que quase sempre é no hospital notificador mesmo, e o transplante que ocorre nos determinados hospitais das equipes transplantadoras. Pode passar. Então, quem pode autorizar a doação? Isso reforçando muito o que a Raquel falou. Isso aqui é um esqueminha para a gente não esquecer de jeito nenhum como é que funciona. Então, temos o doador. Somente quem for parente de até 2º grau ou cônjuge. O que é parente de 2º grau? Nós vamos ter filhos de 1º grau, os pais de 1º grau e, na sequência, avós e netos de 2º grau. E irmãos que também vão poder autorizar essa doação. E, novamente, cônjuge se tiver uma relação comprovada. Tá? Qualquer dúvida disso, se não tem certeza, levantou-se dúvida, não tem comprovação judicial, nada também de que é cônjuge, não pode autorizar. Aí vai ter que buscar um outro familiar. Pode passar. Então, quais órgãos podem ser doados? Os órgãos sólidos que nós normalmente conseguimos fazer doações. Rins, coração, fígado, pulmão, pâncreas, intestino e os tecidos, né? Principalmente córneas, válvulas aqui para a gente, principalmente córneas, é o que é feito, que a gente mais trabalha em cima, mas pode também ter válvulas cardíacas, ossos e pele. Pode passar. Então, é programada, após ter a doação, a gente faz a programação da retirada, da remoção de órgãos e tecidos, as equipes são deslocadas, então reforça, é muita gente trabalhando em cima disso, a gente só faz a parte de logística, mas tem o pessoal que vai até os hospitais, tanto na Grande Vitória quanto no interior, é sempre uma equipe bem disposta, às vezes 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o horário que for, sai, vão atrás para conseguir realizar a logística e conseguir realizar o transplante. Lembrando que, de um lado, tem realmente a dor da família, que perdeu o ente querido, está fazendo essa doação, mas, do outro lado, tem uma vida sendo salva. Tá? Alguém que precisa muito de um órgão, que pode estar ganhando não somente a qualidade de vida, mas está realmente fugindo da morte naquele momento. Muitos pacientes graves precisam desse órgão. Pode passar. Onde acontece a captação? De preferência e quase sempre no hospital onde ocorreu a morte encefálica, onde foi feito o diagnóstico, a equipe se desloca até lá. A gente não precisa deslocar esse doador para outro hospital. Pode passar. Aqui, falar um pouquinho do tempo de isquemia, que nós vemos aí que, né, o que a gente tem mais pressa é o coração, que de 4 a 6 horas é o tempo em que ele tem que ser retirado e implantado. Então, parou de correr sangue nele até voltar a correr sangue, 4 a 6 horas. E alguns que a gente tem mais tempo, aqui, como eu falei, o que a gente mais faz, do de córneas, que vai de 7 a 14 dias para conseguir também retirar e fazer esse implante. Pode passar. Só uma fotinho lembrando aqui o pessoal, provavelmente isso aqui de madrugada, chegando para alguma captação. Pode passar. E o corpo, uma preocupação da família também, uma preocupação muito grande. O corpo do doador fica deformado após a retirada, porque tem que cortar, tem que abrir uma cirurgia grande para retirar esses órgãos, mas não fica. Tá? Tudo é colocado no seu devido lugar, preparado para que possa ter o velório, não tem problema nenhum, não fica deformação, não é visto nenhuma incisão, nada disso vai atrapalhar, a família nem percebe o que aconteceu. É tudo feito com o maior carinho por uma equipe que, sem dúvida, quer continuar o trabalho e sabe do sofrimento daquela família. A gente não quer causar mais sofrimento a ninguém. Tá? Então, tanto a equipe cirúrgica, quanto a equipe de IML, do sistema de verificação de óbito, que são nossos parceiros disso daí, deixam sempre o corpo no melhor estado possível para ser devolvido à família. Pode passar. E aqui só para falar, para mostrar também assim, as equipes que nós temos hoje atuantes no estado, os centros transplantadores, né, de coração, que é um transplante realizado no Hospital Meridional e no Evangélico de Vila Velha, o transplante de fígado, que hoje é realizado somente no Hospital Meridional, transplante de rim, que tem o Hospital Meridional, o Evangélico de Vila Velha e o Hospital das Clínicas, e o de córneas, que já é realizado em alguns hospitais e em algumas clínicas também, por ser um transplante mais simples. Temos como os parceiros que fazem as captações das córneas os bancos de olhos, que são do Hospital Evangélico de Vila Velha e do Hospital das Clínicas de Vitória. Pode passar?
Então, como que alguém pode ser doador de órgãos de tecido após a morte? Novamente, Raquel já explicou isso bem, mas lembrando, o mais importante é conversar com a família. Quem autoriza a família. Conversa entre amigos é ótimo para se gerar discussão, mas quem vai autorizar sempre é a família. Pode passar. Então, primeiro passo, sempre conversar com a família, conversar com os amigos. Segundo passo, deixar muito claro, né? Tanto você falar quanto você ouvir, porque você pode virar um doador, mas você pode virar a pessoa que vai autorizar essa doação. No momento de dor, mas já sabendo, se você já conhecer qual é a vontade do seu familiar, já vai facilitar para você também. Então é bom ter essa conversa para os dois lados. Como que é selecionado o receptor? Que, né, durante muito tempo falou-se preocupação de tráfico de órgãos, já se levantou isso em várias partes do mundo, mas hoje no Brasil tem um sistema muito claro, um sistema transparente, que o próprio receptor tem acesso à sua colocação na fila pelo Sistema Nacional de Transplantes. Então, um sistema eletrônico em que não é uma fila que a gente vai falar, saiu um órgão, está pronto. Não, já vamos escolher, é o próximo da fila. Não, existe a compatibilidade, pode passar. Que a gente vê sempre pelo Sistema Nacional de Transplante. Ao jogar aqui, nós vamos jogar os dados dos receptores e os dados dos doadores, para ver quem é compatível para receber aquele órgão ou não. Pode passar? Somente os pacientes cadastrados na lista única estão aptos a receber um órgão doado. Como foi falado que aconteceu realmente com o Dr. Tadeu Marino, ele entrou na fila e entrou nesse sistema nacional. Então, não é quem tem influência, não é por ser médico, não é por conhecer alguém da central de transplante, não é porque você conhece algum político, não é porque você acha que você pode mais que os outros, não importa. O que importa é uma fila única, isso aí ninguém tem privilégios, o privilégio é dado à doença, a quem está mais grave. Então, sempre vai ser um critério de gravidade, mas esse critério vai respeitar também a compatibilidade. Não adianta a gente querer botar um órgão que não é compatível com aquela pessoa, porque ele não vai vingar, não vai ficar e vai perder aquele órgão. Pode passar. Quais são esses critérios, então? Nós temos, quando tudo der empate, quando todos forem compatíveis e não tiver nada que diferencie nisso, aí sim, vai ser de quem entrou primeiro na fila. Porque nós vamos ter o tipo de sangue, algumas outras compatibilidades, que são alguns exames que nós fazemos, que é o HLA, compatibilidade física, que às vezes até é estranha, mas peso e altura, que às vezes um fígado é muito grande para entrar numa pessoa pequena, ou um fígado muito pequeno para uma pessoa grande, ele não vai dar conta. Então isso aí importa também. Tá? E algumas urgências também que podem ocorrer. Pode passar. E hoje, qual que é a nossa maior dificuldade? Por que a gente tenta fazer tanta campanha? Por que a gente vem aqui ter essa conversa? Conversamos também na Assembleia Legislativa. Por que a gente conversa em todos os lugares possíveis? Porque uma das maiores dificuldades que nós temos é essa, recusa familiar. Que é dúvida em relação ao diagnóstico, como eu mostrei aqui, o diagnóstico de morte encefálica é muito seguro, são muitas avaliações. Desconhecimento da vontade prévia do paciente doador. Então, essa conversa que não ocorreu nessa família sobre doação dificulta, a família fica com medo de autorizar essa doação. O desconhecimento da família sobre o sistema de alocação, como é que funciona. Esse órgão vai ser tirado como? Vai para onde? Quem vai receber? É seguro isso? Então, todo esse desconhecimento, uma entrevista familiar inadequada, isso aí a gente sempre prepara, temos equipes preparadas, as comissões intra-hospitalares de doação, elas estão junto com a gente, procuram ser sempre o mais solidário, estar sempre perto da família, ter uma conversa boa, explicar o motivo, explicar realmente esse carinho que tem que ter, essa prova de amor que nós damos com a doação. Né? E algumas vezes, infelizmente, também ocorrem dificuldades com a equipe hospitalar, algum problema que ocorreu, não se sentiu bem acolhido dentro do hospital, e isso aí a família cria um atrito com o hospital e acaba dificultando para a gente. E motivação religiosa e alguns mitos, que a gente tem procurado quebrar ao máximo esses mitos em todas as reuniões que nós fazemos. Pode passar. Então, o nosso grande desafio é aumentar o número de doação, principalmente agora, com essa questão da discussão familiar, para toda a família já ficar sabendo a vontade de cada um dos parentes,
reduzir, assim, o tempo de espera na fila por aumentar o número de transplantes. Então, se nós conseguirmos aumentar o número de doação, sem dúvida, nós vamos melhorar muito a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, o que a gente precisa para isso? Precisamos de parceiros, pessoas que sejam engajadas, que tenham seriedade, tenham uma aproximação com o transplante, que passem credibilidade, nos dê credibilidade, tenham influência e que possam propagar o transplante. Ninguém mais pode nos ajudar a isso, pode passar, do que vocês. Né? Todo mundo pode ajudar no transplante, seja somente numa conversa, ou seja com medidas mais fortes, que a gente sempre pede apoio, né, aos colegas da política, do executivo, todo mundo que puder nos apoiar, né, ou com lei, ou mesmo somente com as campanhas, igual a gente faz aqui no Setembro Verde, que temos tido apoio em todos os lugares que fomos, que, sem dúvida, é algo muito importante. Tá? Deixo aqui como mensagem para que essa não seja só uma discussão realmente dentro de casa. A gente sabe que é a família que autoriza, mas numa conversa entre amigos gera essa discussão, e essa discussão vai para dentro de casa também. Então, o mais importante é conversar, tá? Divulgar isso, e até às vezes perguntar para alguém próximo, já conversou em casa? Já viu alguma coisa sobre transplante? Né? Sabe se é seguro? É sim, pode ficar tranquilo, o sistema funciona muito bem. Tá? E qualquer dúvida, nós da Central de Transplantes estamos abertos à conversa, pode ir lá, pode ligar para a gente, tá? Que a gente esclarece qualquer coisa. E agora também, qualquer dúvida, estamos aí para responder o que puder. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ivan Matavelli. Muito obrigado, Raquel Matiello, pela contribuição ao debate. Gostaria de anunciar a presença de Lurdinha Vasconcelos, representante do vereador Elinho. Diane Barros, representante da direção nacional da União Nacional dos Estudantes, que está em nossa cidade fazendo uma visita às universidades, às faculdades, para debater a política estudantil da União Nacional dos Estudantes. Muito obrigado por prestigiar nosso evento. Saudar também Penha Lopes, presidenta do Partido dos Trabalhadores, meu partido, representando o deputado federal Helder Salomão. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês engrandecem muito a nossa atividade. Gostaria de convidar a enfermeira do Banco de Olhos do Hospital Evangélico de Vila Velha, senhora Roberta Lopes Borges, para fazer uso da palavra. Aqui dá. Boa noite a todos. Então, eu sou enfermeira do Banco de Olhos do Hospital Evangélico de Vila Velha, né? Hoje no estado nós temos 2 bancos de olhos, que é o da UCAM e o nosso do Hospital Evangélico. Qual é o nosso papel na sociedade? Realmente zerar essa fila de transplantes de córnea aqui no estado, né? Nós sabemos que a nossa fila hoje está a cada dia a crescer. E o que podemos fazer para que essa fila diminua? Eu conversar com a minha família sobre doação, né? Nós vimos que nós temos alguns critérios para a doação de órgãos, né? Que realmente o paciente tem que estar em morte encefálica, né? Quando o nosso cérebro, acabamos, né, de ter uma boa discussão, ele já não tem, né? Ele morreu, e aí o meu coração ele continua a bater, então eu tenho que estar, esses órgãos eles ainda continuam a receber um fluxo que mantém esses órgãos vivos. Mas para córneas, né, que são os tecidos, eu não preciso que o meu coração ainda esteja batendo. Eu faço, sim, a captação desses pacientes em morte encefálica, mas o meu maior potencial doador são aqueles pacientes que fazem paradas cardiorrespiratórias, a morte propriamente dita, né? Um paciente chegou no hospital, teve o seu diagnóstico, acabou vindo a falecer. Então, como o tecido nós temos até 6 horas, né, um tempo maior do que os órgãos sólidos, eu consigo fazer essa retirada.
né? Então, é o momento que nós, como profissionais de saúde, né, eu sou enfermeira, eu também trabalho numa emergência, urgência e emergência, lido muito de perto com o sofrimento familiar. Muitos chegam para a gente por uma morte mais traumática, ou é uma morte um pouco mais, assim, um paciente meio que paliativo, né, que é aquele paciente que já está no seu leito, né, só aguardando mesmo a hora, né, do seu óbito. Então, assim, é um momento muito difícil para a gente chegar e falar sobre doação, né, para essa família. Mas o que eu posso fazer enquanto sociedade para facilitar até mesmo esse trabalho? Avisar a minha família. Porque vocês, quando avisam a família que você é um potencial doador, você está até ajudando a seu familiar a tomar essa decisão num momento tão difícil, né? Porque eu vou falar sobre doação com você e você nunca ouviu falar sobre isso. Você nunca soube se eu era se eu queria realmente ser doadora. Então eu preciso realmente dizer isso para minha família. Eu sou doadora de órgãos. E aí, quando uma equipe, né, como foi citado, as CIDOTs, né, que são as comissões, abordam essa família, é muito mais fácil o seu familiar tomar essa decisão. Então, eu preciso conversar assim, num almoço de família, num churrasco, falar sobre doações, botar realmente isso em pauta, né? Porque isso, claro que a gente nunca espera morrer, mas, né, a gente sabe que nós vamos morrer, mas não é o que a gente espera. Mas ao dia de amanhã só a Deus pertence. Então, se eu deixo isso bem claro para a família, fica bem mais fácil. E o que acontece com a doação de córnea, gente? Nós retiramos realmente todo o globo ocular dessa pessoa. Desculpa. Retiramos todo o globo ocular dessa pessoa. Ah, vai ficar fundo o olho? Vai ficar roxo? Vai ficar sangrando? Não. Nós fazemos toda a reconstituição desse doador. Tá? Então, nem sempre, se a família não quiser comentar, não vai nem perceber que realmente teve a doação desse potencial doador. Tá? Temos alguns critérios, sim, para esse tipo de doação acontecer, né? Foi falado algumas questões sobre sepsis, alguns tipos de neoplasia. No nosso caso, doação de órgãos, alguns tipos de neoplasia podem, sim, ser doadores. Já para órgãos sólidos, não. Então, assim, a gente segue esses critérios. A idade para ser doador de córneas é entre 2 anos a 75 anos. Então, assim, todos nós somos potenciais doadores. Então, eu identifiquei que ele tem a idade e não tem nenhuma contraindicação clínica, nós vamos conversar com essa família. Porque eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho o dever de informar. E vocês, quanto familiares, vocês têm o direito de saber, tá? Que o seu ente querido é, sim, um potencial doador naquele momento para doação de córneas, tá? E, assim, nós... córneas, mas... O que a gente pode dizer sobre isso? É você realmente devolver a qualidade de vida para aquelas pessoas. Nós temos aqui, né, a Michele. Ela é uma transplantada de córnea, tá? E realmente eu ouço muitos relatos de pessoas assim que dizem coisas simples mesmo. Eu voltar a fazer um café para minha família, eu voltar a dirigir. Eu tenho um relato de uma colega de que o irmão dela, quando teve o diagnóstico, né, de ceratocone, que precisou fazer um transplante de córnea, ele estava no início da faculdade, entrou em depressão, ele tocava na igreja. Isso tudo abalou muito com a estrutura dele, porque ele perdeu a qualidade de vida dele. E assim que ele recebeu esse transplante de córnea, hoje ele está super bem. O ano que vem, ele se forma em Direito, voltou a tocar na igreja. Então, o que é? Aquele momento de dor, né, para aquela família, foi proporcionado um momento de felicidade para outra, né? E, muitas das vezes, né, nós, quanto profissionais que vamos abordar essa família, a família fica até mesmo... dá uma sensação de gratificação mesmo, porque você deu oportunidade para ela.
né, de ela poder fazer esse ato de amor, né, que a doação é um ato de amor. A gente não pede nenhum órgão, a gente conversa e explica a possibilidade daquele ente querido ser um doador. A gente não pede, não implora, não é nada disso. É o desejo da família em dizer sim ou não. E como a campanha nossa mesmo, né, nos diz, né, que a vida de quem espera por um transplante de órgão depende de um sim. Então, eu preciso dizer para a minha família o sim, para que quando vier acontecer alguma coisa comigo, eles possam dizer sim em meu lugar. O banco de olhos se fica situado em anexo ao Hospital Evangélico, tá? Ali nós fazemos toda a captação, preservação, processamento e distribuímos para a central de transplante. E a central de transplante que faz a distribuição por uma fila única. Tá? Então, a córnea também é uma questão de fila única. Não depende de compatibilidade, ela é respeitada. Tá? Segue alguns casos quando nós temos uma priorização. Exemplo, se eu tiver um acidente, hoje todos nós estamos sujeitos. Até mesmo nós vimos que muitas crianças entram na fila de transplante de córnea por um acidente simples, com um lápis que estava brincando na escola e perfurou, né, o olho. E aí, às vezes, a gente acontece de fazer uma priorização, mas isso se passa por uma câmera técnica, tá, gente? E aí se prioriza esse paciente para ele poder receber um tecido que vai fazer um cuidado paliativo, mas depois ele volta para a fila, dependendo se ele recebeu só o paliativo, ele volta para a fila para receber um tecido, né, que possa realmente devolver a qualidade de vida para esse paciente. Então, assim, o que eu peço para vocês, que vocês realmente conversem com a família, leve isso para a comunidade de vocês, para o trabalho de vocês, não fique somente com essa informação, né, que vocês acabaram de receber aqui agora. Leve realmente para a comunidade, para o seu ambiente familiar, conversa com o seu esposo, com os seus filhos, né, que eles que realmente que vão ser os nossos autorizadores. E eu faço um questionamento, né, porque hoje eu não tenho ninguém, eu não preciso, né, mas e amanhã? Eu tenho mais chance de precisar de um transplante do que me tornar uma doadora, né? Então, assim, eu pergunto para vocês, em que lado da fila que vocês estão, né? Será que é um questionamento que eu deixo para vocês aqui e peço que vocês parem e pensem realmente, né? Aquelas pessoas que estão no leito de uma UTI há mais de 6 meses, imagine aguardando um coração, né? Um pulmão, você não poder simplesmente andar daqui até a porta, você simplesmente não poder mais dirigir o seu carro, né? Então a gente tem que fazer esse questionamento mesmo, de que lado da fila que eu estou, tá? E pensar realmente nessas pessoas que estão na fila e aguardando por esse sofrimento. É um sofrimento não só da pessoa, mas um sofrimento familiar também, porque a família toda ela sofre junto. E a família também comemora todo mundo junto. Quando eu ligo para algum paciente que ele vai receber uma córnea, é uma emoção muito grande e a gente vivencia isso junto, né? Então, a emoção também da equipe, também, quando você vai ligar e avisar que, olha, imagina, surgiu um órgão para você. Então, assim, é muito emocionante. Quando nós temos uma positiva familiar também, isso é uma gratificação muito grande para a gente, quanto profissional de saúde também, quando a gente ganha esse sim da família. Não é somente a família que está doando, nós também estamos recebendo uma gratificação imensa que não tem como assim mensurar a emoção de quando a gente recebe esse sim da família, tá? Então, espero que qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Tá, ok? Obrigada a todos. Muito obrigada, senhora Roberta Lopes Borges, enfermeira do Banco de Olhos do Hospital Evangélico de Vila Velha. Trouxe para nós toda emoção em trabalhar, né, nessa função, né? Então, para nós é muito importante, né, ouvir isso de vocês que trabalham diretamente com essa questão, uma questão que envolve muita emoção, né?
tanto por parte de quem doa quanto por parte de quem recebe, tenho certeza. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora Tereza Cristina Moura, que autorizou a doação dos órgãos do seu filho. Queria também agradecer a presença da senhora Miriam da Cruz Lima, transplantada de rim. E nós temos aqui entre a gente a Michele, que é transplantada de córnea, ao qual eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra, falar um pouco, relatar para nós um pouco da experiência. Ei, gente, boa noite. Quando eu tinha 15 anos, eu fui diagnosticada com ceratocone. Aí eu tinha uns 7 graus e meio. Hoje eu estou com 40 anos. Tem 2 anos, quase 2 anos, que eu fiz o transplante do olho esquerdo. E eu ainda encontro ainda com pontos ainda. E há 25 dias eu recebi a córnea do olho direito. E quando até mês passado eu estava com 15 graus. Eu não podia usar óculos, eu usava uma lente especial, e essa lente especial já não estava dando mais o meu olho, porque, pelo fato de eu ter o ceratocone, muda muito a curvatura do olho. E todo ano eu tinha que comprar uma lente especial. Essa lente custava quase R$2.000. Todo ano, todo final de ano, eu tinha que trocar. E assim, muito gasto. Eu não estava enxergando mais direito, porque a lente não ficava no meu olho mais. E, graças a Deus, agora eu tenho os 2 olhos novos, né? Graças a Deus. Muito importante o depoimento da senhora Michele da Silva. Convidar agora a fazer uso da palavra a senhorita Analine Zoton, representando sua família, que autorizou a doação de órgãos do seu pai, Altemar Martins. Convidá-la para fazer uso da palavra. Boa noite. Na verdade, era minha mãe para estar aqui falando, né? Porque na época, quando o papai veio a falecer, foi em 2001, eu tinha 11 anos, então ela saberia relatar, mas nós conversamos ontem em casa para lembrar alguns fatos, e eu lembro algumas coisas também, embora tivesse apenas 11 anos. E o que eu lembro é que quando anunciaram o coma dele, muitas pessoas já falaram assim, cuidado o que a equipe médica, alertando a gente. Então a gente ficou meio assim quando vieram falar sobre a doação dos órgãos, ficamos um pouco com receio. Mas, por um outro lado, tinham pessoas que incentivavam, né? Nós temos amigos enfermeiros da área da saúde que falaram não, explicaram mais ou menos a doação de órgãos. Um amigo, para a gente, mas um amigo sabia que ele queria ser doador. Então, assim, quando nós ficamos sabendo que ele já havia comentado com um amigo, e também conhecendo o papai, que era muito solidário, gostava muito de ajudar o outro, então assim, a gente não teve dúvida. E mamãe tomou a decisão, no dia que ela precisava dar a resposta, passou uma reportagem na TV falando sobre doação de órgãos. E foi aí que esclareceu para ela, e ela teve a certeza e tomou a decisão de doar os órgãos. Eu lembro que foi a córnea, o coração também, só que eu não sei se deu tempo do coração ser doado, mas nós autorizamos. Muito obrigado pela contribuição, Analine, Michele e Analine. Muito importante a palavra de vocês, pois vocês são exemplos vivos, né, do quão importante esse processo de doação. Eu vou, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, quiser usar o microfone aqui na frente, agora é hora, ou que não quiser usar o microfone, que chame o Fabrício e ele anota e passa para a gente faz a pergunta. Eu tenho uma pergunta a fazer também, vamos garantir a pergunta da Lurdinha, depois eu faço a minha e a mesa responde bloco de 2 perguntas. Caso haja mais alguma, a gente prossegue assim. Lurdinha, leva o microfone.
Ok, então, primeira pergunta da Lourdinha. Vou fazer a minha pergunta também, e aí a gente procede da senhorita Roberta, depois a Raquel, por final, o doutor Ivan e o nosso vice-prefeito, caso queira fazer alguma consideração. A minha pergunta é a seguinte, assim, na opinião de vocês, de qual forma o poder público pode contribuir de forma mais efetiva nesse processo de doação de órgãos? Bom, eu gosto muito de falar, gente. Respondendo o questionamento ali da Lourdinha. Lourdinha, nós não incentivamos a doação intervivo entre pessoas fora da família. Isso, né? Porque a gente pode decidir por doar um rim, como você citou aí o exemplo. Por quê? Porque nós podemos adoecer de alguma patologia e um dos nossos rins pode parar, tá? Então, se eu tenho 2, né? Então, se a gente doa um, a gente só fica contando com esse um. Então, quando é que a doação efetivamente ocorre? O rim é um órgão muito difícil de ser compatível. Ele tem uma carga genética, um exame que a gente faz para determinar se uma pessoa é compatível com a outra, é uma especificidade muito forte, tá? Então, às vezes, nem dentro da família, um irmão é compatível com o outro. Então, na verdade, nós não incentivamos, mas como que a gente vê que mais ocorre? De irmãos para irmãos e de um pai para um filho, ou de um filho para um pai. Eu tenho 2 filhos. Eu não sei se eu aceitaria um rim de um filho meu, sabendo que um dia isso pode fazer falta na vida dele, tá bom? Isso é a minha opinião. Doaria para os meus filhos? Doaria um para cada. Tá? Então, é uma questão muito delicada. E a gente, os órgãos, assim, faz parte da nossa vida, né? Por que a gente não faz campanha? Doe seus rins em vida. Porque nós não entendemos que essa é a maneira, que essa é a solução. Pelo contrário, nós incentivamos muito a doação de uma pessoa que já faleceu, porque para ela a expectativa de vida então já se foi. Mas neste momento ela pode salvar literalmente muitas outras vidas. Então, quando é um transplante intervivo na mesma família, isso tem inclusive uma autorização judicial. Tá certo? Mesmo sendo assim, da mesma família, a gente tem muito critério, a gente analisa, a gente conversa para saber se a pessoa entendeu o tamanho do passo que ela está dando. É um passo de amor? É um passo de amor, como eu falei. Eu doaria um rim meu para cada filho, rindo, mas sabendo do impacto que isso tem na vida dele, a gente já não pode deixar de considerar isso. Tá certo? Da mesma forma, fígado. É muito difícil a gente vê esse tipo de transplante, mas também é possível doar uma parte de um fígado, por exemplo, de um adulto para uma criança, tá certo? Doutor André, como que a política pode nos auxiliar quando a gente fala de doação de órgãos? Eu vejo 2 formas muito fortes. Uma na parte da campanha mesmo, divulgando com todas as oportunidades que houverem, tá? E trazendo isso em discussão para a sociedade. Por exemplo, assim, quantos pagam o plano de funeral? Né? É um assunto que a gente não gosta muito de falar sobre a morte, mas é a única certeza que nós temos. Né? Então, isso culturalmente no Brasil é um desafio muito forte a se vencer. Meu pai, por exemplo, ele já escolheu todas as músicas que ele quer que cante no funeral dele. Mas, pai, por que você está falando? Uai, filho, eu vou morrer um dia. Eu já quero assim, que cante essa música que eu gosto, essa. Né? Mas que é difícil, é difícil. Então, e outra forma, nos incentivando, nos auxiliando a levar esse tema para a comunidade acadêmica, para as crianças, para as escolas, né? Porque isso aí é uma formação de uma cultura. Então, nesse contexto, eu acho que a política pode nos ajudar muito na questão acadêmica, falar sobre isso. É fácil? Não é fácil. Como é que você aqui, pai e mãe, qual é a sua reação se o seu filho chegasse em casa e falasse assim: mamãe, hoje a Raquel da Central de Transplantes foi lá na escola falar de doação. Eu não sei como é que vocês receberiam esse tema.
né, sabendo que isso está sendo abordado nas escolas. Mas eu ouvi um depoimento de uma família que me deixou muito tranquila com relação a isso, e a certeza que eu tenho que nós precisamos discutir isso. Um casal, né, o pai e uma mãe, falou assim: Raquel, nosso filho sofreu um acidente de carro, teve um traumatismo craniano. E a equipe do hospital veio me perguntar se a gente era doador de órgãos. A mãe queria doar e o pai não queria doar. E eles ficaram ali naquele conflito. E agora, o que nós vamos fazer? Por fim, eles decidiram doar. E isso trouxe para o casal um conflito. E eles ficaram algum tempo discutindo. Por que nós doamos? Mas será que nós tomamos uma decisão certa, né? Bom, passado 4 anos, o pai teve um problema no fígado e entrou para a fila do transplante. E ele percebeu como que é estar do outro lado. E ele falou: eu tive que passar por isso, para o meu coração se acalmar, e eu ter a certeza de que eu tomei a decisão correta na minha vida. Quando eu doei os órgãos para o meu filho, eu doei para uma pessoa que eu não sabia. E hoje eu recebi também a doação de uma família que eu também não conheço, essa família não me conhece, e eu pude estar também do outro lado. Quando eu ouvi esse depoimento, eu tive a certeza de que nós precisamos, sim, vencer os preconceitos e trazer esse tema com qualquer oportunidade que nós tivermos. Então, nesse sentido, eu agradeço extremamente a oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse momento para discutir isso com a sociedade, com todos que estão nos ouvindo, porque qualquer um de nós, como a Roberta citou, podemos entrar na fila de um transplante. Nós não sabemos. E não será com 70 anos. Queira Deus que não seja nunca, mas pode ser a qualquer momento. Doutor Ivan? Só para complementar rapidinho a pergunta da Lourdinha aqui também, sobre o transplante intervivos, muitas vezes a gente não precisa nem fazer realmente um incentivo a uma campanha, isso, porque ele é muito voltado para ser um transplante entre parentes, pessoas próximas. Então, a conversa já vai ser ali por conta de quem precisa, né? O que a gente se preocupa é com o geral, o global, que principalmente vai vir de doador que teve morte encefálica, tá? Como no caso do coração mesmo, pulmão, e às vezes o fígado de adulto, que não tem como fazer isso intervivos. É muito raro a gente conseguir fazer um transplante de fígado intervivos em adulto, e o de coração é impossível. Então, a gente precisa mesmo do doador que teve morte encefálica. Esse é o principal doador que existe. Agora, no intervivos, já tem a conversa da própria equipe lá dentro. Tá? Isso a gente não precisa se preocupar. Agora, eu reforço que realmente assim, a parceria que a gente precisa com todos os governos, né, a nível municipal, estadual e federal, é um pouco disso que a gente já faz esse mês, o Setembro Verde, e realmente está sempre presente. A gente conversa muito, falo muito com a Raquel, que a gente tem que estar em evidência. A gente conversou no início desse ano, a gente conversamos na Assembleia Legislativa, de conseguir deixar um cartaz lá por um tempo, porque apesar de ser só um cartaz, você passa lá e olha. Às vezes você olha um folhetinho que foi entregue, você olha rapidinho e só lembra. Né? A discussão acabou, mas quando você olhou, você lembrou, voltou a pensar no tema, e às vezes comenta com quem está do seu lado, que pode até ser um parente, né? Alguém próximo que vai participar dessa discussão. Então, qualquer coisa que a gente consiga ir lembrando, uma palestra, uma divulgação numa faculdade, ou mesmo dentro da Câmara Municipal, né, tudo isso aí já vai lembrando a população. E muitas vezes isso vai atingir quem vai realmente autorizar ou não uma doação. No caso das córneas, realmente só mesmo em pacientes, né, após a parada cardíaca mesmo. Mas o que eu vejo realmente do poder público, né, essa questão, como a Raquel já colocou, seria realmente entrar com isso na sociedade na base mesmo, né? Porque hoje nossas crianças, os nossos adolescentes são os formadores de opiniões, né? E assim, eu tive até uma experiência mesmo com uma família, de que eu estava conversando com a senhora, e foi o pai, e ela tinha uma filhinha de 10 anos, e ela estava um pouquinho assim recuada. E a gente procura não conversar muito quando vai fazer entrevista familiar com uma criança do lado,
mas nesse dia a filha estava junto e nós, né, a gente deixa a família, né, à vontade. E aí a filhinha falou bem assim: não, mamãe, era o pai, não, mamãe, na minha escola, o pai de uma colega minha, ela recebeu um transplante de olho, que ela, né, ela não sabe, né, recebeu um transplante de olho. Foi fundamental para que acontecesse, entendeu? Então, assim, a gente realmente levar essa informação na base mesmo, né, na escola, realmente levar isso para eles, eles vão ser o nosso futuro daqui para frente, né? Então, hoje, igual eu já disse também, eu tenho que tudo que eu ouvi aqui hoje, eu tenho que levar para a minha comunidade. E vocês são figuras públicas, né? Então, vocês conseguem atingir um número maior de pessoas, né, para que possa ser falado sobre isso, né? Nós fazemos papel de formiguinha, a gente vai aqui, conversa com 10, com 15, vocês conseguem atingir um número bem maior do que nós. E nós estamos aqui realmente para trabalhar em parceria mesmo, porque é um bem para a sociedade em si, né, no todo. Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Sim. Vamos encaminhar agora para as considerações finais de cada um aqui presente. Vamos fazer da forma inversa. Quem falou primeiro, no começo foi a Raquel, depois o doutor Ivan Matavelli, depois, antes, o nosso vice-prefeito Niltinho. Então vamos começar agora. Quem falou por último? Então é a Roberta agora. Então, convidar a Roberta para as considerações finais dessa atividade. Então, desejo aqui que todos nós realmente eu reforço muito isso, né? Para que eu possa ser doador, o que eu preciso fazer? Avisar a minha família, né? A Camila aqui do Fabrício aqui, né? Ela está dizendo, né? Família, eu decidi ser um doador de órgãos. Então, realmente, para que a doação aconteça, eu preciso avisar a minha família, tá? E eu preciso que vocês levem isso para o ambiente de trabalho de vocês, o ambiente familiar, para a minha comunidade, até mesmo para a minha igreja, né? Conversar sobre isso, sobre alguma questão, quando eu faço alguma reunião religiosa também, eu posso levar esse tema também, discussão também, né? Nesse âmbito cristão, porque nenhuma religião é contra a doação de órgãos, tá? Fica a critério de cada seguidor, né, da sua religião. Então, assim, o que eu peço mesmo é que vocês decidam ser doadores de órgãos e que vocês repassem essas informações e avisem a família de vocês a decisão de que vocês tomaram. Obrigada por estar aqui, tá? É um momento, assim, muito bacana para a gente. Quando eu consigo falar sobre doação de órgãos para uma pessoa, com certeza, pelo menos umas 3 eu estou conseguindo, porque ela vai conseguir falar isso, vai chegar em casa e vai falar pelo menos para o esposo e para o filho. E isso vai se perpetuando. Ok? Obrigada. Boa noite. Convidamos agora o doutor Ivan Matavelli para as considerações finais. Já foi bem falado para ser doadores da família, mas só reforçando, sempre que houver a possibilidade de conversar sobre isso, como eu mostrei aqui hoje, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a Central de Transplante. O Sistema Nacional de Transplante brasileiro é muito seguro, muito confiável e muito justo, né? É uma fila única que segue rigorosas regras para que a pessoa entre e permaneça e tenha sua posição nessa fila. A morte cefálica, ela hoje é muito bem diagnosticada. Para se fechar esse diagnóstico, são alguns critérios também muito bem definidos, inclusive definidos por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que tem que ser rigorosamente seguidos também.
Gostaria de agradecer muito a oportunidade. Tá? Temos recebido um grande apoio sempre que a gente vai, em qualquer conversa que nós temos, tanto em entrevistas com a mídia, quanto na Assembleia que nós tivemos, na Assembleia Legislativa, aqui na Câmara Municipal. E conto com o apoio de todos vocês nessa campanha, nessa continuação agora do Setembro Verde, e após o Setembro Verde, continuar também com essas conversas, com a divulgação dentro da família, nas rodas de amigos, tá? No trabalho, para que a gente consiga cada vez mais transmitir a confiabilidade do nosso sistema de transplante e favorecer assim a doação no Brasil. Obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Ivan, pela contribuição ao debate, por sua presença e participação. Convidar agora Raquel Matiello para as considerações finais. Eu gostaria de destacar que qualquer um que tiver o diagnóstico de morte cefálica, a família tem o direito de levar um profissional médico conhecido, de confiança da família, para conversar sobre o término desse diagnóstico em qualquer instituição hospitalar que a pessoa houver. O município de Cariacica possui hoje o maior centro transplantador do nosso estado, que é o Hospital Meridional, fazendo transplante, 3 tipos de transplantes. Então, é um motivo de orgulho para o nosso estado. Lá na central, eu percebo, André, que nós temos doações de todo o estado. Mas eu me orgulho muito que os moradores do município de Cariacica são grandes doadores. Isso é, de fato, uma grande alegria. Tá? Então, às vezes, a gente está discutindo um processo. Deixa eu ver de onde que é essa família. Ah, Cariacica. Né? Então, isso é, de fato, motivo de muita alegria para nós, sabermos que temos assim, pessoas tão solidárias. Dia 23, nós temos uma caminhada na Praia da Costa, alusiva à doação de órgãos. Todos estão convidados a participar conosco. Né? Eu agradeço muito essa oportunidade. Esse ano, nós estamos com a campanha Sou Doador Sim, né, que é essa camisa que eu estou utilizando. Então, eu incentivo a todos que apoiam essa causa, que usem aí a hashtag nas redes sociais, que é o do momento, né? Sou doador, sim. Né? Posta lá uma foto, expresse a sua opinião, com certeza a sua família não vai se esquecer disso. André, doutor Newton, nós agradecemos muito essa oportunidade, estamos à disposição de toda a comunidade para discutir qualquer ocasião que for necessária. Obrigada. Muito obrigado, Raquel Matiello. Muito obrigado, doutor Ivan Matavelli. Muito obrigado, senhora Roberta Lopes Borges, pela participação na audiência e por trazer aspectos técnicos, né, acerca desse tema. Convidar agora nosso vice-prefeito, Newton Basílio, para as considerações finais. Bom, obrigado, André. A gente aproveita esses momentos para pequenas reflexões. Eu estava aqui, André, a gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? O André foi chamado aqui pelas rodas de amigos, sabe, doutora Raquel, Roberta, doutor Ivan, o bebezão da casa. Por que eu estou falando isso? Porque você não conheceu, André. Mas eu tinha uma carteira de habilitação que estava escrito doador de órgãos. Por que eu estou falando da reflexão? Porque eu tinha um documento onde eu autorizava, expressava a minha vontade. Mas eu nunca falei isso para minha filha. Eu nunca falei para minha mãe. Eu nunca falei para o meu pai. Ou seja, aquela vontade minha, externada na minha carteira de habilitação, doutor Ivan, hoje ela não tem validade. Por quê? Porque eu não levei isso para dentro do seio da minha família. E vou fazer isso. Por isso que eu falo aqui da reflexão. Da importância da reflexão. Pegando uma carona na pergunta da doutora Raquel, respondendo uma pergunta da Lourdinha. O que o pai acharia, pensaria, do seu filho chegar em casa e saber que ele discutiu na escola sobre doação de órgãos? Eu pergunto,
E o que o pai ou a mãe acharia se o seu filho chegasse em casa e soubesse que na escola se discutiu sobre violência contra a mulher? A famosa Lei Maria da Penha. Qual dos dois temas vocês ficariam mais estarrecidos ou surpresos? E aí, vereador André, por que eu estou chamando isso aqui? Aqui em Cariacica nós temos no município uma coordenação de defesa da mulher, chamada CODIM, hoje vinculada ao gabinete do vice-prefeito. Nós lançamos um programa aqui chamado Maria Mais. O que esse projeto, doutor Ivan? Nós estamos rodando todas as escolas do município, levando a discussão da Lei Maria da Penha para todos os alunos da rede pública municipal e estadual. E o projeto tem sido muito elogiado e muito bem aceito. Por quê? Porque é a base. Porque é a base. E eu não tenho dúvida, fazendo o contraponto da pergunta, o poder público pode sim levar essa discussão para dentro da sala de aula. E nós podemos fazer isso, André, através de um projeto oriundo dessa Casa de Leis, um projeto do Poder Executivo Municipal, aonde, como disse o doutor Ivan aqui, às vezes um cartaz. Se nós não temos pernas, doutora Raquel, para levar esse debate junto com a equipe da captação da Secretaria Estadual de Saúde, para levar esse debate através de palestras e trabalhos, como foi feito aqui hoje, para todas as escolas, mas nós podemos levar para todos os nossos equipamentos públicos municipais e estaduais do município, cartazes, panfletos, porque, do mesmo jeito que nós estamos aqui fazendo uma autocrítica, muito mais seriam as pessoas a pensar e refletir sobre esse tema, principalmente aqueles que estão aguardando nas unidades de saúde ou nos pronto atendimento. E eu confesso a vocês a nossa omissão. Não a omissão do município de Cariacica, mas de todos os municípios. Porque há muita gente não vê, né, esse tipo de coisa. Então, assim, como nós, poder público, podemos ajudar, André? Com isso, levando as comunidades, as escolas, aos nossos equipamentos públicos municipais, seja ele de saúde, educação, assistência social, levando essa mensagem. Se nós não podemos levar o discurso, mas que levemos os cartazes, que levemos as faixas, que levemos os panfletos, mas que distribuamos isso em todas as unidades. Isso é um projeto. E aí, doutora Raquel, eu convido a Secretaria Estadual de Saúde, através da Central, que nós possamos tentar um projeto desse para trazer. E tenho certeza que o município vai abraçar, né, de fazer essa... Não especificamente, nós já temos, né, mas de uma forma mais ampliada e trazer. Então, assim, eu acho que é como o Poder Executivo, como o município pode participar, como o poder público, na maneira geral, pode participar dessa campanha. Assim, eu estava aqui pensando na forma de contribuição e fiz uma anotação. Vamos fazer uma caminhada na BR-262, doutora Raquel. Aqui no canteiro, aqui, ó. Vamos fazer uma caminhada na Expedito Garcia. Né? Porque a Praia da Costa dá um reflexo, mas, como a senhora diz, Cariacica é um município que tem uma grande participação, então seria até uma forma de reconhecer a cidade e trazer essa informação, porque poucos sabem disso. Eu fico muito feliz que a senhora traga para a nossa cidade essa informação. Eu não sabia, tenho certeza que o vereador André não sabia. Então, assim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo mais uma vez a Câmara Municipal por trazer essa questão em debate, e em nome da população, em nome da cidade de Cariacica, eu agradeço imensamente, doutora Roberta, doutora Raquel, doutor Ivan, por essa grande contribuição, e principalmente pelos depoimentos que foram feitos aqui, que engrandecem, enobrecem e trazem para nós a reflexão da validade que cada ato desse tem na vida de cada um de nós. Mais uma vez, boa noite, muito obrigado.
Muito obrigado, Newton Basílio, vice-prefeito da cidade de Cariacica, trazendo um olhar da administração pública municipal acerca do tema. Agradecer mais uma vez a todos. Dizer que, fruto também dessa audiência pública, a nossa equipe já vinha debatendo isso internamente há alguns dias, mas também fruto dessa audiência pública, nós apresentaremos ou um projeto de lei ou um projeto de indicação ao Executivo de instituição da Semana Municipal de Fomento à Doação de Órgãos. Ou seja, todos os anos, né, caso aprovado, tenho certeza que essa Casa de Leis vai aprovar, todos os anos, em uma semana do mês de setembro, a Prefeitura Municipal de Cariacica, juntamente com a Câmara, realizará atividades alusivas ao tema. Então, acho que é o grande legado dessa audiência pública, e tenho certeza que, após isso, os números aqui na cidade de Cariacica, como a Raquel já falou, já é uma cidade muito solidária, mas tenho certeza que aumentará ainda mais os índices de doação de órgãos. Então, deixar registrado isso. Também dizer que nós, ao longo desse mês, até o dia 27, que é o dia em que de fato se comemora, se comemora, não sei se é a palavra devida, Dia Nacional. O Dia Nacional de Doação de Órgãos, nós vamos entregar homenagens a Tereza Cristina Moura, Ana Isoton, Michele da Silva, Miriam da Cruz, representando as famílias, né, envolvidas nesse processo de doação de órgão no município de Cariacica, e nós também iremos em loco lá visitar o doutor Ivan Matavelli, a Roberta Borges e a Raquel Matiello, também para homenageá-los, porque no nosso entendimento, para além da questão profissional, esse tema também requer de nós uma militância para que a gente consiga atingir os objetivos. Então, ao longo da próxima semana, nós homenagearemos essas pessoas que contribuíram com esse debate em nossa cidade. Registraremos nas redes sociais com a hashtag Sou doador, sim. Sou doador, sim. Então, por final, quero agradecer a todos os presentes, agradecer aos funcionários dessa Casa de Leis que nos ajudaram na construção dessa audiência e que estão aqui até então. Quero agradecer a todos os funcionários do gabinete que se empenharam para a realização dessa audiência pública. Quero agradecer de forma especial aos operadores dessa política pública, aqui representados pela Raquel, pela Roberta e pelo doutor Ivan. Agradecer imensamente a participação de vocês. Tenho absoluta certeza que Cariacica hoje, o dia de hoje é um divisor de águas para a cidade de Cariacica, pois nós fomentamos aqui o debate acerca disso e com certeza vai conscientizar a todos os cidadãos de Cariacica. Agradecer a todo o público aqui presente, agradecer a todos os internautas que nos acompanham pela TV Web até essa hora. Enfim, muito feliz, por ser o proponente dessa audiência pública aqui da Câmara Municipal de Cariacica e espero, assim, ter contribuído com esse exercício de cidadania que é a doação de órgãos. Muito obrigado. Não havendo mais nada a relatar, eu encerro essa audiência pública em nome de Deus.